Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, a partir dessa aula, nós começamos a segunda unidade e vamos continuar estudando sobre fungos, que foi o último assunto que nós vimos na unidade passada. Só que na unidade passada, a gente viu apenas uma introdução sobre o que é fungo e associamos o estudo dos fungos a uma grande descoberta que foi os antibióticos, que foram descobertos por Alexander Fleming a partir de um fungo chamado Penicillium, que deu origem a um antibiótico chamado penicilina. Agora, a gente vai estudar um pouco sobre como que é a fisiologia dos fungos, como que eles se desenvolvem, o que é que eles precisam para se desenvolver. Então, a gente vai ver isso de uma forma prática. Vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer essa atividade. Aí, depois que vocês assistirem, vocês vão reproduzir na casa de vocês e também vocês podem assistir e reproduzir ao mesmo tempo. E em seguida, vocês vão observar os resultados e responder as questões que eu vou deixar disponibilizadas aqui no Classroom. Então, para esse momento aqui, vou falar o que a gente vai precisar. Vocês vão precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Vai precisar também de 3 colheres de açúcar. Vai precisar de recipientes, pode ser de plástico, de vidro, qualquer um. Eu peguei esses de vidro aqui para facilitar a visualização de vocês. Vocês vão precisar de uma xícara para medir, vão precisar de água, vão precisar de qualquer papelzinho aí com fita adesiva para fazer as etiquetas. Vai precisar de papel filme, ou também vocês podem usar um saco plástico ou então pano de prato. Vai precisar de um fermento para pão, esses que chamam de fermento seco. Vai precisar de uma colher grande, uma colher pequena, uma faca, tá bom? Então, aqui eu já coloquei uma xícara de farinha de trigo e a gente vai precisar de mais uma. Então, vou pôr aqui mais uma xícara de farinha de trigo. Pode ser uma xícara generosa. Aqui. Pronto, 2 xícaras de farinha de trigo. Aí, vocês vão pegar o fermento químico de vocês. Desculpa, fermento biológico, porque tem um bichinho aqui dentro que é um fungo. Nós vamos despejar aqui todo e vamos misturar. Misturar bem, para ficar o mais homogêneo possível. Depois que você misturar, você vai dividir mais ou menos em partes iguais em 4 recipientes. Então, eu tenho aqui 3 e o quarto vai ser esse daqui mesmo, tá? Então, para ficar mais ou menos igual, como eu coloquei aqui 2 xícaras de farinha de trigo, para ficar mais ou menos igual em todos, eu vou medir aqui meia xícara para cada um. Mais ou menos meia xícara. Meia xícara nesse, meia xícara. Mais meia xícara. Mais meia xícara nesse aqui. E por último, meia xícara nessa daqui. E o que sobrou aqui é mais ou menos o equivalente a meia xícara também. Aí, olha só o que é que vocês vão fazer. Todos têm fermento e todos têm farinha de trigo, tá? Em um dos recipientes, você vai adicionar uma colher de açúcar. Vou adicionar aqui, ó, é a colher pequena, tá? Vou adicionar aqui uma colher de açúcar, não precisa ser muito cheia. E vou mexer. Vou mexer bem.
Aí, de preferência, você já coloca a etiqueta. Eu já escrevi aqui o que é que tem nesse meu recipiente. Dá pra ver? Ó, farinha, fermento, açúcar e água que eu vou colocar. Aí eu já vou colocar aqui pertinho para não confundir. Nesse daqui, que já tem fermento e farinha, eu vou colocar também mais uma colher de açúcar. Não muito cheio. Coloca aqui mais uma colher de açúcar. E vou mexer também. O mais homogêneo que eu conseguir. E vou botar aqui também mais uma etiqueta. Aí, esse daqui, eu também vou colocar fermento, farinha, açúcar e água. A única diferença desse segundo pro primeiro que eu fiz é o lugar aonde eu vou armazenar. Mas vou botar aqui a etiqueta. Nesse terceiro, eu vou colocar mais uma colher de açúcar. Mais uma colher de açúcar. E vou mexer. Mexendo bastante. Então, nesse terceiro vai ter açúcar, farinha e fermento. Não vou adicionar água, tá? Vou botar a etiqueta aqui. E esse daqui, ele vai ter... Vou fazer aqui a última etiqueta que ficou faltando. Tô escrevendo aqui. Ele vai ter farinha, fermento e água. Não vai ter açúcar, tá? Vou colocar aqui. Aí, feito isso, eu vou colocar água aonde tiver que pôr água. A água, gente, não é muita coisa, tá? É pouquinha, vou medir com a colher mesmo. Vamos lá. Aqui, água. Vou medir com a colher. Duas, três, 4 colheres. Aí eu vou mexer para ver se já tá na consistência que eu quero. Não, preciso de mais um pouco. A água tem que estar em temperatura ambiente, tá? Ó, botei o equivalente a umas 2 colheres de água. Oito colheres de água até agora. E parece que eu já vou conseguir a consistência. Isso. A consistência que eu quero, gente, que vai ficar bom pra vocês, é mais ou menos essa aqui, ó. Ela tá firme, mas não muito firme. Aí, quanto mais você mexer, melhor. Mas lembra assim, ó, se você ficar mexendo 1 minuto nesse daqui, você vai mexer 1 minuto nos outros também, pra ficar o mais parecido possível. Então, ó, essa aqui é a textura. Deixa eu limpar. O segundo aqui tem fermento, farinha, açúcar e água. Vou fazer o mesmo procedimento. Mais ou menos 8 colheres de água. 1, 2... Acho que já foi as 8. Não, não foi as 8 ainda não. Acho que mais 2. 1, 2.
Tá um pouco duro. O importante é você deixar com uma consistência parecida com o outro, tá? Agora vai chegar. Eu tô achando que esse tá um pouco duro. Então, vou colocar mais um pouco de água. Agora sim. Ó, a consistência é muito parecida, tá vendo? Mais ou menos 8 colheres, 9, olha aqui. Aí, mais uma vez, vou deixar aqui perto da etiqueta. Deixa eu limpar aqui a beiradinha. Sempre deixando aqui perto da etiqueta. O próximo, a terceira, vai ter açúcar, farinha e fermento, que nós já colocamos aqui, não vamos adicionar água. E a quarta vai ser essa daqui, que tem farinha, fermento e vamos adicionar água. Nesse caso aqui, não vai ter o açúcar. Então, mesmo que você coloque as 8 colheres, a quantidade semelhante àquelas outras, pode ser que a consistência mude um pouco pela falta do açúcar, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se já tá bom. Não, mais um pouco. 5, 6. Aqui minha água acabou, deu 7 colheres. Mas parece que vai chegar. Pronto. Prontinho. Também, mais ou menos a mesma consistência, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Limpar aqui a colher. Eu vou passar o papel filme em todos os recipientes. Se você não tiver papel filme, você pode colocar o seu recipiente dentro de uma sacola plástica e amarrar bem amarradinho. Ou então, você pode cobrir com um pano. Eu não peguei o pano de prato para evitar confusão aqui em casa, sabe? Então, você cobre. E põe a etiqueta para você saber o que é que tá escrito, o que é que tem em cada recipiente. Recipiente 1. Nossa, tô apanhando aqui do papel filme, gente.
Recipiente 2, esse daqui não tem água, é só açúcar, farinha e fermento. Vou botar aqui a etiqueta para garantir. O próximo. Ó, tô apanhando aqui demais desse papel filme. Se fosse um saco ia ficar mais rápido. Vamos lá. Cobri. Coloquei a etiqueta. Esse daqui tem fermento, farinha, açúcar e água, que é exatamente igual ao que tem aqui. Pronto. Todos cobertos. E a etiqueta, mais uma vez, farinha, fermento, açúcar e água. Olhe bem. Esse aqui, o número 1 que a gente fez o primeiro e o que a gente fez o segundo, são exatamente iguais. Tem as mesmas quantidades e os mesmos ingredientes, as mesmas substâncias. A diferença vai ser o lugar de armazenamento. Eu botei aqui que esse meu número 2, tá vendo? Número 2 vai ficar na geladeira. E esse daqui eu vou botar no lugar mais ou menos escuro, que pode ser dentro do armário ou então dentro do forno, mas não precisa ligar o forno, tá bom? É só para guardar lá. Você vai contar um tempo de 40 minutos a 1 hora, que é o tempo do fermento, esse fermento aqui biológico, ele reagir. Por que que ele vai reagir? Porque ele é uma substância viva, é um fungo que está aqui que faz a massa do pão crescer. Os fungos dessa espécie e de tantas outras, eles são microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu. Aquele farelinho que a gente viu caindo aqui, aquilo ali não é um único fungo. Cada granulozinho daquele representa uma colônia de fungo que tem milhares de indivíduos de fungo, entendeu? Por isso que a gente consegue ver os granulozinhos, mas se a gente pegasse um único fungo desse daqui, a gente não ia conseguir ver com os nossos próprios olhos, somente com o auxílio do microscópio. Então, presta atenção. Vocês vão colocar esse daqui, o que você identificar aí na geladeira, e todos os outros 3, vocês vão colocar no mesmo lugar, que pode ser ou no armário ou dentro do forno, mas não precisa ligar o forno. Aí você vai contar o tempo de 40 minutos ou 1 hora e você vai observar o resultado e com esse resultado você vai responder as questões que eu vou colocar no Classroom. Essas perguntas que eu vou colocar no Classroom, elas vão fazer parte do relatório que vocês vão ter que me entregar. E nesse relatório, além da parte escrita, eu quero que vocês fotografem o resultado que vocês obtiverem. Então, depois de 40 minutos ou 1 hora, vocês vão tirar foto de cada recipiente e mandar e anexar na atividade lá. Compreenderam? Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês na medida do possível. Tá bom? Eu espero que vocês, além de aprender, se divirtam com essa atividade. Tchau, tchau!